Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar a você esse vídeo, possa trazer a paz de Deus, bênção para a sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu quero reforçar aquele pedido de sempre. Nesse momento que você está vendo esse vídeo, deixe o seu like, que ajuda muito para o crescimento do canal. Se nunca comentou, comente no canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, é algo muito rápido. Aperte o sininho aí para que você possa receber notificação dos próximos vídeos. Conto com a ajuda de vocês para que vocês possam estar espalhando esse link, esse canal, com o maior número de pessoas. Estamos vivendo uma era onde tudo aquilo que não presta espalha muito rápido. Então, que você possamos fazer a diferença, espalhe essa mensagem, esse link, esse canal com outras pessoas aí no nome de Jesus. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se você está vendo esse vídeo de outra plataforma, toque nesse link que está aí abaixo para que você possa ver a mensagem completa no canal. Hoje a nossa meditação está na carta de Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14 diz assim, olha: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço e é, que esquecendo-me das coisas que ficam atrás, avanço para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos aqui uma carta que Paulo escreveu para esta igreja que estava em Filipenses. Ou seja, existia uma cidade chamada Filipe. Então, quem morava em Filipe era conhecido como filipenses. Então, tinha uma igreja que foi fundada ali. Paulo escreve essa carta para essa igreja e Paulo tem uma mensagem muito importante para aquele povo, uma mensagem importante para mim e para você. Paulo foi um homem que já tinha uma caminhada nesse período, um homem de experiência, e ele escreve dizendo, olha, eu não julgo que haja alcançado, ou seja, aquilo que Paulo havia alcançado, que era muitas coisas, ele deixou para trás. Por quê? Porque ele prosseguia para o alvo. Então Paulo, nessa mensagem, ele tem um propósito de ensinar que foi um homem que sempre olhou para frente. Então a mensagem de Deus para mim e para você, o tema dela hoje é: olhe para frente. Novamente, olhe para frente. Paulo prosseguia para o alvo. Paulo sempre avançou. Paulo esquecia de tudo que ele havia alcançado, deixando para trás, e prosseguia para o alvo. Porque Paulo estava sempre olhando para frente. Então a ordem de Deus para mim e para você é: olhe para frente. Por que nós precisamos olhar para frente? Primeira coisa, que nós temos aqui um grande homem de Deus, que é Paulo, um homem de experiência, um homem que está dando esse conselho. E a Bíblia fala que Paulo é uma referência para mim e para você. Nós temos que imitar Cristo, também podemos imitar a Paulo, que foi um grande homem de Deus, um homem de referência, um homem que alcançou patamares altos, um homem que alcançou intimidade, porque prosseguia para o alvo. Paulo sempre foi um homem que olhou para frente. Então, se eu e você queremos alcançar patamares mais altos, se eu e você queremos adquirir experiência, intimidade, nós precisamos sempre estar olhando para frente. Então, este homem é uma referência para mim e para você. Então, nós devemos olhar para frente primeiro, porque Paulo é uma referência para mim e para você. Paulo olhou para frente, foi um homem que cresceu, elevou em níveis espirituais. Então, se eu e você queremos crescer em níveis espirituais, ter experiência, nós precisamos pegar esse homem como referência. Segundo motivo, porque você precisamos olhar para frente. Olhar para frente significa seguir a direção de Deus. Olhar para frente significa seguir a direção de Cristo, seguir a direção da palavra. Olhar para trás significa seguir a sua direção ou seguir a direção do mundo. Então, olha que coisa séria. Se você está olhando para frente, você está seguindo a Deus, você está seguindo a Jesus, você está seguindo a direção da palavra. Se você olha para trás, você está seguindo a sua direção ou seguindo a direção do mundo. Ou seja, deixar de olhar para frente é desobedecer ao Senhor. E esse não é o propósito de Deus para mim e para você. O propósito de Deus para mim e para você é que nós venhamos olhar para frente. Só que muitas das vezes nós estamos deixando de olhar para frente. E você precisa entender que Paulo foi um homem que passou muita luta. Paulo foi um homem que passou muita adversidade. Mas mesmo passando por essas adversidades, Paulo não deixou de prosseguir. Paulo não deixou de olhar para frente. Então entenda, talvez as lutas, as adversidades que você está passando, elas têm um alvo. Elas querem fazer você olhar para trás. Mas o alvo da palavra de Deus é maior para mim e para você. E o alvo da palavra de Deus para mim e para você é: olhe para frente.
Então entenda, por que você tem que olhar para frente? Primeiro, porque Paulo é uma referência que você temos que aprender com ele. Paulo foi bem sucedido olhando para frente, eu e você também podemos ser bem sucedido olhando para frente. Segundo motivo, por que nós precisamos olhar para frente? Porque olhar para frente é obedecer a Deus, e olhar para trás é desobedecer a Deus. Terceiro motivo porque nós precisamos olhar para frente, e isso é muito sério, está escrito em Gênesis capítulo 19, que Deus mandou o anjo na cidade de Sodoma e Gomorra e disse para Ló pegar a esposa, pegar suas filhas e saírem depressa sem olhar para trás, porque Deus iria destruir aquela cidade. A Bíblia diz que quando todos estavam saindo daquela cidade, a mulher de Ló olhou para trás e ela morreu, se tornou uma estátua de sal. Nós precisamos entender, Deus trouxe juízo em Sodoma e Gomorra, da mesma forma que Deus vai trazer juízo nesse mundo. Mas Deus quer livrar a mim e a você. E como que nós podemos livrar do juízo de Deus? Olhando para frente. Se você olhar para trás, você vai perecer. Se você olhar para trás, você vai ser destruído. E é interessante nós pensarmos nisso, porque a Bíblia não diz qual foi o motivo que levou aquela mulher a olhar para trás. O que tinha naquela cidade que foi tão importante para ela, que fez ela olhar para trás? A Bíblia não diz, mas você sabe o que é que tem feito você olhar para trás. O que é que você tem dado de muito valor e importância nessa terra que tem feito você retroceder. Lembra? Deus tem um alvo maior para mim e para você lá na frente. Deus tem um propósito para mim e para você maior lá na frente. Então você precisa olhar para frente, porque se você olhar para trás, você vai participar do juízo de Deus. Se você olhar para trás, você vai ser destruído, porque Deus julgou aquelas duas cidades como um exemplo daquilo que lá na frente Deus há de julgar. Mas Deus sempre tem o melhor para mim e para você, mas cabe a mim e a você escolher. Ló escolheu olhar para frente, as filhas de Ló escolheu olhar para frente, mas a esposa infelizmente não deu ouvido e ela olhou para trás. Então entenda, prossiga para o alvo. Deus tem algo melhor para mim e para você lá na frente. O mundo, olhar para trás, não vai trazer benefícios para mim e para você. Então a ordem de Deus para mim e para você é: olhe para frente. Olhar para frente, para que você possa fugir do juízo que está por vir. Olhar para frente, porque olhando para frente, você vai estar obedecendo a Deus. E olhando para trás, você vai estar seguindo a você e o mundo. E olhar para frente, para que você se torne uma pessoa bem-sucedida. E toma esse exemplo que Paulo foi. Olhou para frente e foi uma pessoa bem-sucedida. Essa foi a mensagem que Paulo escreveu para aquela igreja. E essa mensagem está chegando para mim e você. Então guarde isso no teu coração. Que esse seja o teu lema. Que essa palavra possa te incentivar. E que você possa olhar para todas as situações adversas que você tem vivido. E dizer: não, eu vou olhar para frente. Quero orar para que Deus possa te fortalecer, te abençoar, jogar por terra tudo aquilo que tem tentado te impedir de olhar para frente. Mas que você entenda, a decisão é sua. Ou você olha para trás, ou você olha para frente. Mas ouça a voz do Espírito Santo e seja encorajado a olhar para frente. Feche os teus olhos, Pai. Quero orar, mais uma vez agradecendo ao Senhor por esta palavra. O incentivo do Senhor, Pai, que nós venhamos olhar para frente. Olhar para frente, Pai, para que sejamos bem-sucedidos como Paulo foi. Ele é uma referência para nós. Olhar para frente, Pai amado, porque olhando para frente nós vamos estar sendo guiados pelo Senhor, pela Tua palavra. E olhando para trás, Pai, nós vamos estar sendo guiados por nós e pelo mundo, estaremos desobedecendo o Senhor. E olhar para frente, Pai, para que nós venhamos fugir do juízo. O Senhor julgou aquela cidade como exemplo daquilo que o Senhor há de fazer no futuro. Por isso, Deus, precisamos entender que lá na frente o Senhor tem algo melhor para nós do que nós olharmos para trás. A mulher de Ló foi destruída, morreu, porque não deu ouvido à voz, Pai do Senhor. Por isso, Pai, que esse homem e essa mulher possam ouvir a Tua voz. Que esse homem e essa mulher possam ser encorajados a sempre estar prosseguindo para o alvo, sempre olhando para frente. Eu oro para que o Senhor repreenda, Pai, todo mal, porque sabemos que muitas das vezes o inimigo usa situações adversas para tentar nos fazer retroceder, parar, olhar para trás, mas que em nome de Jesus esse homem, essa mulher, essa família seja tocada agora, que o poder que há no Teu nome possa tocar nessas vidas, repreendendo tudo aquilo que não presta e não provém do Senhor, toda ação do mal que tenta fazer esse homem, essa mulher retroceder, caia por terra, e que em nome de Jesus esse homem, essa mulher, essa família possa tomar essa decisão de olhar para frente. Esse é o conselho do Senhor, da Tua palavra, para cada um de nós. Eu oro e abençoo a cada um deles no poder do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que este seja o teu lema, que essa seja a sua decisão,
olhar para frente, independente de qualquer tipo de situação. E convido a você a espalhar esse link, essa mensagem com outras pessoas. Talvez você sabe alguém que está olhando para trás, retrocedeu, mas que todos possam receber essa mensagem e olhar para frente em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.